hoje o evangelho tem o evangelho mais breve, tem o evangelho mais longo. Então eu vou falar algumas coisas que não foi proclamado aqui, porque eu pedi para o diácono fazer o evangelho mais breve, né? Na primeira leitura que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos, diz sobre o testemunho a nós e o Espírito Santo, né? Então diz assim: os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus, apesar disso, enchesse a cidade de Jerusalém com a sua doutrina. Então eles não queriam que os apóstolos falassem de Jesus. E os apóstolos não se calaram, foram anunciando. Por isso que a nossa fé é uma fé da tradição dos apóstolos. Por isso que existe o Papa. Nós vemos da tradição. Então, aquilo que aconteceu, eles foram falando, foram ensinando, né? E chegou até os dias de hoje. E ainda nós queremos tornar responsáveis pela morte do homem, desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que os homens. Então existe aquela passagem que diz assim: maldito o homem que confia no homem. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que confiar, deixar de confiar nas pessoas. O que nós precisamos é, em primeiro lugar, confiar em Deus. É, em primeiro lugar, colocar Deus na nossa vida. E aí Deus, com a sua grandeza infinita, Ele vai nos mostrando quem a gente pode confiar e quem a gente não pode confiar. Ele vai mostrando quem é fofoqueiro, quem não é fofoqueiro. Ele vai mostrando as pessoas que querem o seu mal. Então, se você estiver com Deus, se você estiver bem próximo, tendo essa intimidade com Deus, essa intimidade com Jesus, o próprio Deus vai te mostrando: toma cuidado com aquele, toma cuidado com aquele, né? Isso também vem, né, quando a gente recebe o Espírito Santo, que a gente é crismado, você recebe os 7 dons, o dom da sabedoria, né? Meu pai era um homem que não sabia escrever, sabia fazer conta como ninguém, tinha nomes fora que eu não entendo, porque quem tem uma idade maior sabe aí como que funciona. Às vezes ele ensinava a gente, né? Mas eu não me lembro mais. Nomes fora, não sei o que, aí dava o resultado lá, né? Porque hoje a molecada não sabe mais nada, nem falar o português, nem nada, porque a escola não nos ensina. Aliás, aqui em Rio Claro, diz que estava sendo cotado para ter uma escola militar, mas não passou, porque dependia dos votos dos professores, né? Então, a gente percebe que não gosta de disciplina, não gosta que chegue na hora certa, então estamos levando de qualquer jeito. Quanto menos souber, vamos passar todo mundo? Vamos passar todo mundo, ninguém repete mais, vamos passando, né? Aí eles fazem da gente o que é, porque daí a gente não tem cultura, a gente passou de ano por passar, aí a gente começa a acreditar em tudo, né? Lá em Piracicaba vai ter 2 escolas militares, aqui não vai ter nenhuma, né? Isso é triste, né? Mas tá bom do jeito que o pessoal está estudando mesmo. É melhor não saber ler, é melhor não saber interpretar texto, é melhor não saber ter cultura, né? Quanto menos tiver cultura, é melhor, porque daí a gente faz na pessoa que a gente quer. Então, temos que ter sabedoria. Então, como meu pai falava, às vezes chegavam pessoas em casa, ele não falava nada. Meu pai era um homem bem calado, eu já sou falador, né? Mas ele era bem caladão. Aí a pessoa ia embora e falava: onde você conheceu esse amigo seu? Aonde você achou ele? Porque nós levávamos os amigos em casa. Se afasta dele, porque não serve para você ter sabedoria, né? Então, para que a gente possa ter sabedoria, precisamos confiar em Deus. Aí Deus vai dando sabedoria para nós e nós vamos fazendo uma seleção dos nossos amigos e das pessoas que a gente pode confiar. Tem pessoas que você confia, tem pessoas que você não confia. Eu sou muito brincalhão.
Então, quando eu cheguei aqui na paróquia, eu brincava muito, né? Aí teve pessoas que fizeram cara feia, eu nunca mais brinquei. É um padre que gosta de mim. Não. Tem gente que gosta de brincar com você, mas quando você brinca com ele acha ruim. Então a gente corta, é fácil. Corta, não brinca mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, pronto. Está resolvido. Então, mas feliz daquele Papa diz. A gente ouviu o Papa dizer isso e eu ouvia muito o Dom Fernando dizer isso. Se você não sabe rir de si mesmo, você não vai ser feliz nunca. Então, quando eu estava no seminário, quando eu reúno os padres, nós somos mais amigos, né? Porque a gente vai fazendo as amizades assim. A gente precisa ter as pessoas que a gente pode confiar. E daí a gente não fala mal de ninguém. Sabe o que a gente faz? A gente tira sarro da gente mesmo. A gente brinca com a gente mesmo. E a gente começa a lembrar de tudo que passou na nossa vida. Então a gente dá risada da gente mesmo. E aí a gente é feliz, né? Então, é preciso confiar em Deus. E aí Deus vai mostrando para nós o caminho, né, do céu. Então Pedro e os outros discípulos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que os homens. E Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem nos matastes pregando numa cruz. Deus, por seu poder, exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E lá no finalzinho, no versículo 41, diz assim: os apóstolos saíram do conselho muito contentes, não porque eles foram elogiados, não porque eles foram aclamados, mas porque eles acharam um deles amarem Jesus Cristo. Então, por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Coloquemos a nossa vida em Deus e em Jesus Cristo. E aí, o que falarem de a gente vai conseguir superar. Claro que quando fazem fofoca, a gente fica muito triste. Claro que quando falam mentira, a gente fica muito triste, né? Mas Deus vai dando para nós a fortaleza. E a gente vai criando forças e forças e forças. E a gente vai se tornando cada vez mais forte. É na crise que nós crescemos. É nas pessoas que decepcionam a gente que a gente cresce, né? E é até bom, porque as pessoas que não gostam da gente, e se você é de Deus, elas não conseguem ficar perto da gente. Mas eu não gosto dessa palavra perseguição. Isso para mim se chama inveja, vontade de ser você, né? Tem gente que nasce com carisma, tem gente que não. E a faculdade não vai dar carisma para ninguém. Ou você tem o dom ou você não tem. E tem certos carismas que as pessoas podem até querer ter, mas não têm. E aí elas se tornam falsas. Tem coisas que Deus dá para cada um de acordo. Então a gente tem que ser o que nós somos, né? E eu, sem ser arrogante, eu tenho um carisma danado, graças a Deus. E sei usar o meu carisma muito bem. Graças a Deus, né? E aí causa ciúmes, gostou, não gostou, vai cometer. Vamos lá. Aí o evangelho de hoje, né, Jesus, e daí eu vou entrar um pouquinho naquilo que não foi proclamado, para que a gente possa entender melhor. Os discípulos estavam juntos. Jesus já tinha aparecido 2 vezes para eles. Apareceram a primeira vez com as portas fechadas, que Tomé não estava. Depois apareceu a segunda vez, porque Tomé queria ver as chagas de Jesus. Jesus aparece para que Tomé veja, e ele diz assim: Tomé, você acreditaste porque viu. Felizes daqueles que acreditam sem ter visto. Hoje, ele aparece a 3ª vez para os apóstolos. Essa 3ª aparição para eles, a gente vai ver aqui como que se iniciou aqui a nossa igreja, né? Porque a gente vai ver que tem gente que tem que ser líder. E líder não é ser líder, não é para qualquer um também. Não é. Ou você é líder ou você não é. Né? Ou você tem condições ou não tem. Então liderança também é um dom. E sem você saber, as pessoas estão de olho em você, para que você faça aquela função.
que acontece? E Pedro diz assim, acho que estava tudo assim, sem saber o que fazer: eu vou pescar. Ele não convidou ninguém para pescar. O que ele disse? Eu vou pescar. Os outros discípulos disseram assim: nós vamos contigo. Olha o líder aí. Ele não precisou falar: vamos pescar comigo. Não, eu vou pescar. Não, nós vamos com você. Porque a gente gosta de estar perto de líderes. A gente gosta de estar perto de pessoas que mostram para a gente o caminho. Ali começa já, teologicamente, a liderança de Pedro. Foram todos pescar. Ficaram a noite inteira pescando. Não cataram nada. Se fosse nos dias de hoje, eu penso que a rede ia estar cheia de garrafa PET, um monte de coisa, porque nós somos porcos, né? Nós jogamos as coisas em qualquer lugar, mas naquela época o rio era limpinho, né? Mas se fosse lá no Tietê, nossa, daí que não ia ter peixe mesmo, só porcaria. Então a rede estava vazia. Tiraram. Estão indo embora para casa, eu acho que até desanimado, né? Porque eu não gosto de pescar, mas quem gosta de pescar gosta de pegar peixe. Aí você vai e fica a noite inteira, não cata nada. Meu Deus, vem chateado para casa. Aí tem um homem lá a 100 metros da margem, né? Do rio, a margem é 100 metros. Ô moço, vocês pescaram alguma coisa? Ah, não catamos nada. Jogue a rede para o lado direito que vocês vão achar. Jogaram a rede e era tão pesada, de tantos peixes, que mal eles conseguiriam arrastar. E se a gente for prestar atenção na palavra, todos estavam segurando a rede. O discípulo amado, que era aquele que correu quando Jesus ressuscitou e ficou na porta, aquele que esperou Pedro chegar, ele disse: Simão Pedro, é o mestre, é o Senhor que está lá. E daí João, ele é detalhista, né? Porque falar que Pedro está vazio. Olha, Pedro, na hora que soube, colocou a roupa porque estava nu e correu de encontro com o Senhor. Chegando lá, Jesus falou, e ele tentando trazer os peixes. Jesus falou: traga mais alguns peixes, porque Jesus já estava com os peixes assando e já estava com o pão. Né? E daí Pedro, o que ele faz? Pedro corre de volta e ele pega a rede e ele puxa sozinho. Se a gente for prestar atenção, Pedro puxou sozinho. Quem é o Pedro? Papa. Quem é o Papa? Aquele que toca a nossa igreja, aquele que é o líder da nossa igreja, que é escolhido pelo Espírito Santo. Pedro já estava mostrando o que ele ia ser, porque ele sozinho puxou a rede, não é? E quem está na rede? Somos nós. Nós somos o peixe, porque Jesus, quando encontra com Pedro pela primeira vez, Pedro estava pescando. Pedro estava lá arrumando as redes. E Jesus: me segue, porque eu vou fazer de você pescador de homens. Pedro ainda não tinha entendido. Aí Pedro veio e traz a rede. Só que se nós formos ler, proclamar a palavra que é mais longa, Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes? Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta novamente para Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus vai e pergunta pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus tinha perguntado para ele 3 vezes. Tipo assim, né? Por que perguntar 3 vezes? Pedro diz para ele: Senhor, tu sabes tudo, tu
tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Era uma pergunta afirmativa, porque Jesus sabia como Pedro iria morrer. Então Pedro, me segue, né? Jesus já sabia como que Pedro ia morrer, crucificado. Daí Pedro pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Quem é Pedro? Nosso primeiro Papa. Por isso que a nossa igreja, o fundamental da nossa igreja, não é uma igreja feita por homens, é uma igreja feita por Deus. Então, por mais que nós tenhamos dificuldade na nossa igreja, por mais que tenha padre que apronte, por mais que aconteça tanta coisa na igreja, ela não se acaba. Sabe por quê? Porque ela é de Deus, ela não é uma igreja humana, ela é uma igreja divina. Obrigado. Peraí, você levar. É uma igreja humana, é uma igreja divina, não é? Então nós estamos aí às portas do conclave, né? Onde os cardeais, 100 e poucos cardeais, eu não sei se é 138, eu não sei dizer, né? Assim, nós temos 8 cardeais que foram para, não sei se o Dom Damasceno foi, mas o Dom Damasceno já não tem mais o direito de votar, mas ele pode receber voto. Então estão 7 cardeais no Brasil que vai votar, junto com todos aqueles cardeais. Então vocês podem falar assim, padre, quem que o senhor acha que vai ser o Papa? Eu não sei, mas eu tenho certeza que Deus já sabe, né? Eu não sei, mas Deus já sabe. Outra coisa, aqueles que entram, muitos entram no seminário como padre. O Gabriel está fazendo encontro vocacional, né? Convidei o Gabriel para fazer, ele está lá firme. Então o Gabriel tem que entrar como seminarista, porque se ele entrar como padre, já pensando na roupa, na casula, um monte de coisa, ele entra padre e sai leigo, não chega a ser padre, né? Muitos cardeais entram como papa, esse é o mais cotado. Ele pode entrar sendo mais cotado, mas ele pode sair como cardeal. Isso não quer dizer que ele vai ser o papa. Quem vai conduzir os trabalhos? Um dos cardeais mais cotados para ser o papa. E se ele for escolhido papa, ele mesmo vai ter que perguntar para ele mesmo se aceita ser papa, porque vai ser a função dele, né? Então vai ser pela primeira vez que, se de repente ele for eleito, ele vai ter que perguntar para ele: eu quero ser papa, eu quero. Então, aí ele fala: olha, eu vou ser papa, eu que ganhei, né? Olha que coisa interessante, pode acontecer isso, ele é bem cotado, que era o secretário do Vaticano. E eu não sei o nome também, não guardo o nome de ninguém, né? Eu não sou muito ligado a Mônica e o Ricardo e Mônica, né? É o Ricardo, acho que é. Eduardo, me convidaram para ir lá na rádio Jovem Pan para falar do Papa. Eu falei, eu sou a pessoa menos indicada para falar de bispo e de Papa. Eu não sei quem é o bispo de tal lugar, quem foi eleito, eu fico sabendo depois, né? Mas tem jeito, o seminarista sabe mais disso. Se você perguntar negócio de Papa e bispo, eles sabem tudo, é uma beleza, né? Eu não sei, eu não fico ligado nessas coisas. Eu fico focado aqui na paróquia, né? Depois a gente fica sabendo como todo mundo, né? Mas para dizer o seguinte, a nossa igreja, o que é o fundamental dela? É Jesus Cristo. Quem que a gente tem que colocar a nossa confiança? Em Jesus Cristo, em Deus. E as outras coisas, Deus vai nos mostrando o caminho, vai nos colocando no caminho certo. Por isso que nós precisamos confiar em Deus em primeiro lugar. Depois Ele vai ajudar a gente a cuidar do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos, da nossa empresa, dos nossos funcionários. E aí a gente vai sabendo conduzir a nossa vida de acordo com os ensinamentos de Deus, né? Então, o que nós temos que sair daqui, né, nessa Santa Missa?
Eu preciso colocar a minha vida em Deus. E ponto final. E deixa Ele tomar conta. Meu irmão está lá doente, então eu digo para ele: como é que você está? Eu estou com uma dorzinha. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu estou com uma dor. Hoje eu não estava bem. Mas agora eu já melhorei. Está colocando a vida dele em Deus. A gente sabe que ele não tem muito tempo. Mas ele está colocando a vida dele em Deus. E eu falo assim, quando eu converso com a minha mãe, Deus tem um propósito para ele e um propósito para nós. Ele está tendo assim uma conversão tremenda e fazendo com que a gente também tenha uma conversão tremenda. Porque é através do sofrimento que a gente vê se a pessoa tem fé ou não tem fé. É através desses momentos difíceis que a gente percebe se a gente coloca a nossa vida em Deus ou não. Vai no velório de quem não vai na igreja. Vai grita, chora e faz um escândalo danado. Aí eu já falo assim: essas pessoas aí não cuidou direito do pai e da mãe. Mas se vai no velório, que está todo mundo sereno, chora assim um choro contrito, é a pessoa que cuidou, mesmo que tenha colocado lá numa casa de repouso, mas foi todo dia visitar, todo dia teve horário de visita, estava lá junto com a mãe, estava lá junto com o pai. Então nós precisamos fazer o que Deus pede para que a gente faça, e assim a gente vai crescendo na fé e vai alcançando a santidade. É aos poucos, e nós estamos aqui porque queremos ser santos. Então que Deus nos proteja, que no dia 7, quando entrar todos aqueles cardeais lá na Capela Sistina, que a gente possa rezar muito, para que o Papa que venha continue tendo misericórdia, continue amando, continue cuidando dos pobres, as primeiras coisas que o Papa fez, tiveram que segurar ele, o Papa Francisco, porque ele saía dar sopa para os padres e disfarçava, na Itália. Aí tiveram que segurar ele, que é perigoso, Então daí a gente já não pode. Imagina, o cara sai de São Paulo, nosso cardeal de São Paulo, vai para Roma, fica Papa, não volta mais, nem para pegar as coisas. Tem que pedir para alguém as coisas que ele quer, pedir para ir lá levar para ele. Então a gente vai e não sabe se volta. Isso é a missão. Isso é ser de Deus. Seguir os ensinamentos de Deus. E deixa Deus nos empurrar. Deixa Deus nos levar. Porque tem aquela música do Zeca Pagodinho, eu gosto do Zeca Pagodinho, que canta assim: deixa a vida me levar, a vida leva. Deixa a vida me levar, a vida leva. Deixa a vida levar você e não coloca Deus para ver onde vai parar. Aí todo mundo para o inferno. Então, deixa a vida me levar, a vida leva eu como safado. Mas deixa Deus me levar, eu sei aonde eu vou estar. Gosto do Zeca Pagodinho. Ele é lá, a fé dele é africana, mas ele é um homem que, quando tem enchente lá onde ele mora, que eu esqueci o nome, que ele vai lá ajudar todos os povos. Isso é alguém que ama. Não importa a religião que a gente está, mas é alguém que pega tudo que tem e ajuda o povo. Então ele é uma pessoa que tem um coração que é um coração de Deus. E nós católicos também precisamos ter um coração assim. Quando tem enchente, que a gente vai ajudar, que a gente ajude mesmo, que a gente cuide das pessoas que estão ao nosso lado, que não estão passando bem. E muitas vezes, gente, não é dinheiro que a pessoa precisa, é de um ouvido, é de um abraço. E aí, para fechar, ontem, logo que eu cheguei aqui, eu entrando, isso há 2 anos e pouco atrás, eu entrando, nessa parte aqui tinha um menininho, e aí eu vi que ele era especial, eu na hora senti, passei, dei um passo, fui até onde ele estava, dei um abraço, conquistei aquele menino, conquistei a família. Um dia o pai trouxe uma foto dele para mim, o nome dele é o Everton.
acho que é Everton mesmo. Aí a foto está lá, na minha sala de atendimento. Eu quero colocar um quadrinho ali para quando eu pegar a foto de criança, eu possa colocar ali. E ali eu rezo por ele todo dia. E tem uma foto também do netinho do Carlinho, do Nenê, né, que mora lá em Curitiba. Mas daí semana passada, ele estava aqui, eu falei assim, ele fez primeira comunhão? Não. Falei, então ele vai fazer a primeira comunhão dele, né? Vai fazer a primeira comunhão dele. E daí ele veio ontem, mas nós tínhamos marcado a comunhão para o dia de hoje, às 10 horas da manhã. Aí eu falei para o pai dele, não, vamos fazer hoje, não precisa vir na missa amanhã de novo, né? Aí eu falei, vamos fazer a sua primeira comunhão hoje. Ele falou assim, tá bom, pai. E ele chega, eu acho que ele enxerga muito, ele chega muito próximo de mim e me abraça. Né? E um dia até eu estava indo embora, acabou a missa, ele chegou lá no fundo, pai, vamos rezar hoje. Eu falei, hoje eu não aguento mais rezar assim. O homem outro dia. Né? Mas hoje foi interessante, fez a primeira comunhão, ele subiu aqui, pediu para os pais também virem comungar com ele. Aí ele ia saindo, o pai dele estava segurando nele, não, eu quero voltar. Eu quero dar um beijo do padre. Gente, não tem coisa mais linda do que a gente receber um beijo de uma criança ou de alguém que precisa da gente. Que a gente possa abrir o nosso coração. Esse é o maior presente que eu ganhei esse ano. O carinho que essa criança tem para comigo. Isso não tem dinheiro que pague. Isso não tem dinheiro que pague. Então que o Espírito Santo possa nos iluminar, para que a gente possa ter essa sensibilidade de abraçar e beijar aqueles que precisam de nós, né? E que a gente não tenha preconceito com nada, nem com religião, nem com raça, nada. Nós somos, para mim não existe raça, existe o ser humano, todos somos filhos de Deus, todos nós somos amados por Deus, todos nós estamos aqui porque Deus permitiu que nós estivéssemos. Então que a gente possa abrir o nosso coração para a nossa salvação e para a salvação de todos. É isso que Deus pede para nós. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra.